Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom domingo, primeiramente. Eu tô aqui nas margens do Tapajós, a minha filha veio pescar. Nós pescamos aqui no local, ela gosta, é uma terapia para ela. E eu vou fazer uma reflexão rápida, baseado no pensamento de um biólogo evolucionista, Theodosius Dobzhansky. Ele tem uma frase famosa que eu admiro muito essa frase. Ele diz que nada em biologia pode ser explicado senão à luz do processo evolutivo, senão à luz da evolução. Então realmente é muito interessante considerar os aspectos evolutivos da evolução humana. Por exemplo, nós somos primatas. Nós somos primatas, digamos, cujo córtex cerebral expandiu durante o processo evolutivo, chamado neocórtex, né, ou isocórtex, que é o córtex de 6 camadas de células. E essa é a base neural, a fiação neural, para que nós pudéssemos evoluir cognitivamente, tá? Então, eu falo sempre isso. Nós temos ancestrais hominídeos, como o Homo erectus, que foi o primeiro a ter uma postura bípede. O cérebro evoluiu nesses hominídeos durante milhões de anos em ambientes naturais, com muito movimento. Eles eram nômades e eles eram caçadores-coletores, faziam a caça de exaustão, corriam atrás de animais com pelos e eles ficavam exauridos, cansavam e eram capturados como alimento. Então isso daí é uma razão pela qual é importante fazer exercício físico em ambientes naturais. Nós estamos então simulando nossos caçadores-coletores. Mas é interessante falar, que vários comportamentos podem ser explicados à luz da evolução. Então, por exemplo, o próprio machismo, com relação às mulheres, e essa disputa que muitas vezes acontece, que pode gerar até briga, morte. Isso daí acontece nos primatas. Os primatas, mais fortes, eles competem, pelas fêmeas e brigam, e às vezes, então, isso daí é evolutivo. Mas a reflexão isso também é válido, antes de falar, por alimento, por recurso, por dinheiro. Então muita coisa é evolutiva. Eu vi um dia desses um pensamento de um cientista, não lembro bem o nome dele agora, mas ele estava dizendo que para nós sermos gentis, humanos, altruístas, nós temos que vencer essa genética evolutiva, que é a genética da seleção natural, que é a competição, a seleção do mais apto. Então essa questão aí então eu achei interessante, que realmente como humanos nós somos acima desse processo evolutivo, que a nossa mente nos permite o altruísmo, que até no mundo animal ele pode trazer algum benefício para a espécie, para a manada, mas no mundo humano simplesmente não é um benefício para quem é adepto do altruísmo, é um benefício para quem é beneficiado, O sacrifício que fazemos por outrem, essa é uma das coisas mais interessantes e bonitas e belas, da espécie humana, Você cuidar dos outros, você se importar com os outros, você fazer o bem. Mas nós somos primatas, nós não fomos programados evolutivamente para pilotarmos avião, para dirigirmos carro, para andarmos de trem, até para estudarmos, fazer o que nós fazemos nas nossas profissões. Nós fomos programados evolutivamente para sermos primatas, para andarmos nas savanas, nas florestas. Só que nós evoluímos, nós expandimos nosso córtex. Na verdade, a evolução expandiu o nosso córtex cerebral. Então, eu tenho uma ideia, estou colocando no livro essas ideias, num livro chamado A Simbiose Neural, que é o meu bordão das caminhadas, e os amigos dizem: mas tu nunca encontra. Eu já falei antes, porque é uma busca constante. Mas o que é interessante sobre essa questão é que, pessoal, nós não somos programados evolutivamente para fazermos as coisas que nós fazemos, mas nós fazemos por causa dessa expansão cortical, por causa da evolução, por causa da evolução do Homo sapiens. E a evolução, ela continua. E eu tenho uma hipótese que eu estou colocando nesse livro chamado A Simbiose Neural, que é justamente
algo assim, muito importante, né? Talvez nós não estejamos ainda adaptados evolutivamente às sociedades modernas, à selva de pedra, ao capitalismo, né? A esses sistemas econômicos e sociais, porque nós somos primatas. Então, talvez não haja ainda uma adaptação. Muitas das doenças, né, psiquiátricas que assolam a humanidade, né? No momento, nós sabemos que 500 milhão de pessoas têm alguma desordem afetiva, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, TDAH. Né? Isso pode ser devido a uma pressão evolutiva, né, por falta de adaptação às sociedades modernas, porque nós somos primatas que evoluímos para uma selva de pedra. Né? Até 10 mil anos nós éramos nômades. Então, muitas das doenças, principalmente as psiquiátricas, mas eu vejo como uma hipótese geral, área antropológica, pode ser por falta de adaptação, né, evolutiva. Tá? E nós temos que ter consciência disso. Por exemplo, microplásticos do cérebro. Pode ser devido é um produto da tecnologia humana. Então, muitas doenças são produtos da tecnologia humana. Né, o que nós fazemos com o ambiente, a poluição, né, que vai causar doença. Então, nós não temos muitas vezes controle da ciência e da tecnologia como produto da ciência. Isso causa doenças. Então, isso também está relacionado à nossa falta de adaptação, né, evolutiva. Então, é uma ideia interessante que eu queria compartilhar com vocês. Eu falo mais. Agora eu vou pescar com a minha filha. Um grande abraço. Bom domingo.